Olá, caros alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje eu vim dar continuidade ao assunto sobre a atmosfera. Basicamente eu vou falar dos gases que compõem a atmosfera e eu vou abordar os ciclos do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico. Espero que vocês gostem dessa aula, a aula está muito boa, muito interativa e muito explicativa através dos slides que eu trouxe, né, do próprio livro de vocês. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo e, sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos lá, turma do sétimo ano, aprender aqui os gases que compõem a atmosfera, ver os seus ciclos, como esses gases interagem com os seres vivos, enfim, vamos lá. Vamos primeiro falar sobre esses gases, né? Basicamente, aqui vocês estão vendo que o nitrogênio ele é o gás que ocupa 78%, né, da nossa atmosfera, certo? É o gás mais presente. Depois vem o oxigênio com 21% e posteriormente vem o gás carbônico e os demais, ok? E os demais gases. Agora vamos falar sobre os ciclos. Primeiro, o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, o N2, ele é o que tem maior abundância na atmosfera. Porém, ele não é um gás que a gente consiga captar ele da atmosfera. Ele precisa passar por todo um processo para poder chegar até os seres vivos, certo? Principalmente nós seres humanos, certo, gente? Para isso, vai haver uma série de bactérias que vão atuar nesse processo, certo? E por que esse gás é tão importante, o nitrogênio? Porque ele faz parte, por exemplo, das cadeias de proteínas, né? Ele faz parte também da composição dos ácidos nucleicos, como DNA e RNA. Enfim, é um gás muito importante para a vida de modo geral, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre ele, certo? Ele é indispensável, mas a gente não consegue captar ele direto da atmosfera, não. Ele precisa passar por todo um processo, ok? E vamos mostrar como isso acontece. Ciclo do nitrogênio. Aqui eu vou mostrar a vocês como é que a gente consegue, os mamíferos no geral, como é que a gente consegue captar esse gás, né? Vindo da atmosfera. Ele precisa passar por esse processo aqui que eu vou explicar para vocês. Existem algumas plantas, alguns vegetais, como as leguminosas, que as suas raízes são capazes de fixar o nitrogênio do ar e fixá-lo, certo? As bactérias, elas fixam esse nitrogênio nas raízes dessas plantas chamadas de leguminosas, certo? E o que vai acontecer? Quando esse nitrogênio é fixado na raiz dessas plantas, através dessas bactérias, que está no solo, os animais que são herbívoros vão comer essa planta, consequentemente eles vão o quê? Captar nitrogênio que essa planta captou do solo, certo? Absorveu do solo. Captou, absorveu, certo? Essa planta absorveu o nitrogênio do solo, consequentemente o coelhinho aqui comeu ela, então ele também absorveu o nitrogênio. Gente, esse processo é um processo simplificado, viu? Porque se for envolver todas as bactérias, como as bactérias que transformam em amônia, depois da amônia se transforma em nitrito, depois nitrato, depois tem as desnitrificantes que jogam o N2 para a atmosfera novamente. Não é esse ciclo aqui, viu? Esse ciclo que eu estou falando agora é o que é do ensino médio. Esse aqui é o mais simplificado, ok? Então vamos para ele, se atentar a ele. Aqui, o vegetal absorveu o nitrogênio que estava presente no solo, certo? Que foi o quê? Captado por essas bactérias. Transformou esse nitrogênio em nitratos, certo? Só que, como eu disse a vocês, no ciclo que envolve todas as bactérias, ainda vai ter amônia, vai ter nitrito, depois nitrato, depois vai haver desnitrificação, vai ser jogado N2 para a atmosfera novamente. Não é o caso desse ciclo, que é o básico. Então,
Esse animal, o coelhinho, não comeu o vegetal, ele não é herbívoro. Se ele comeu o vegetal, que é as leguminosas, consequentemente ele absorveu nitrogênio, não absorveu? Quando ele morre, o que vai acontecer? Os decompositores, os decompositores que são o quê? São fungos e bactérias que decompõem a matéria orgânica, faz com que esse animal apodreça e esse solo fica o quê? Fertilizado com nitrogênio. O nitrogênio que ele absorveu aqui, ó. Tá vendo da plantinha? Quando ele morre, ele joga no solo. Isso é bom porque os vegetais que nascem aqui vão absorver esse nitrogênio, certo? O nitrogênio ele é fundamental, gente, para os vegetais, ok? Então, os animais mortos são decompostos por bactérias e fungos. Beleza. A decomposição dos corpos dos animais devolve o nitrogênio para o solo, como mostra aqui. Outra situação é como os nitratos e as proteínas, as plantas produzem proteínas, né? Como está aqui. Outra situação é o mamífero, como a onça pintada aqui, ó. Pega o coelhinho, certo? Esse coelhinho aqui, ele tinha o quê? Se alimentado dessa leguminosa, que era rica em nitrogênio. Consequentemente, essa onça ela vai absorver o nitrogênio que esse coelhinho tinha no organismo dela. Então, ela vai passar a ter nitrogênio também. Só que tem um detalhe, pessoal. Isso é na forma de cadeia ou teia alimentar, certo? Aqui, ó, ele absorveu o que? Uma parte do nitrogênio que tinha no coelhinho, porque outra parte foi o quê? Ela foi desgastada pelo metabolismo. Houve um gasto de energia, certo? Vamos lá. E aqui, os animais carnívoros ingerem proteínas presentes nos animais herbívoros. É porque o nitrogênio, como eu havia falado para você, faz parte das cadeias de proteínas, como também faz parte dos ácidos nucleicos, RNA e DNA, enfim. E aqui, os animais herbívoros ingerem as proteínas, como eu havia falado. Então, o ciclo é esse. O coelhinho como a planta, que absorve o nitrogênio presente no solo, captado do ar atmosférico por bactérias, certo? Esse coelhinho, ao morrer, ele devolve o mesmo nitrogênio para o solo, ele ou qualquer outro que é herbívoro, certo? Essas plantas vão absorver também, certo? A onça pintada, ela ao comer o coelhinho, faz com que parte dele morra, liberando o quê? Morra não. Parte dele o quê? Entra em decomposição, né? Porque ela não vai comer toda, ela deixa alguma parte. E também vai para o solo, o nitrogênio. Enfim, então é um ciclo, certo? E esse ciclo aqui, ele é fundamental para que os animais que não têm capacidade de absorver o nitrogênio atmosférico, absorva de outra forma, como estamos vendo aqui, através dos vegetais, como as leguminosas, ou através de quê? Dos mamíferos que se alimentam desses vegetais, ok? Então, esse é o ciclo do nitrogênio. Ciclo do oxigênio, gás oxigênio na nossa atmosfera. Esse gás aqui, ele está presente na nossa atmosfera com 21% do total, ok? Como vimos anteriormente, o nitrogênio é o que está mais presente. Esse gás é um gás inflamável. Como é? É um gás inflamável, sim. Muitos alunos questionam como é que pode. A gente respira um gás inflamável, como é que a gente não pega fogo? Calma, gente, eu vou explicar para vocês. O nitrogênio, o oxigênio, ele é fundamental no metabolismo e na nossa mitocôndria para o que? Gerar energia para o nosso corpo. Se a gente não absorver oxigênio, a gente não tem energia, ok? Eu vou explicar por quê. O gás oxigênio é o segundo mais presente na atmosfera. E ele é um gás inflamável. Eu vou dar um exemplo disso. Aqui tem um exemplo, o copo, mas eu vou dar outro mais fácil. Se você colocar fogo no carvão para fazer um churrasco, você vai ver que você vai necessitar de abanar, causar ventilação naquela brasa para poder ela incendiar. Por que isso acontece? Por causa do gás oxigênio. Porque ele é um gás inflamável. Outro exemplo é aqui o copo. Você acende uma vela, quando você coloca um copo, você evita que com o tempo o gás oxigênio deixe de entrar onde está essa vela e ela vai apagar. Ela só fica acesa por causa do gás oxigênio. Certo, gente?
Então ele é um gás inflamável, certo? O gás oxigênio é a combustão, como está dizendo aqui. Esse gás é fundamental para os animais aeróbios. São animais que fazem o quê? Que necessitam de um ambiente oxigenado para poder sobreviver, certo? Como é que esse oxigênio ele se transforma em energia no nosso organismo? Através do processo de respiração celular que acontece dentro da mitocôndria, que é uma organela citoplasmática, certo? Que é responsável pelo quê? Respiração celular. Acontece com o oxigênio e com a glicose, que é chamado de glicogênio. A junção da glicose com o oxigênio. Isso aí gera energia, ou ATP, certo? Que é adenosina trifosfato, ok? Então entenderam, né? O oxigênio é um gás inflamável, tem 21%, ele é responsável por gerar energia na forma de combustão, enfim. Vamos para o próximo. Gás carbônico. O gás carbônico, ele é o quê? Ele é expelido, né? Ele é respirado, certo? Ele é expirado no processo de respiração por nós seres humanos. Ele é composto por quê? Por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. E ele também está presente em grande quantidade na nossa atmosfera. Em grande quantidade não, em torno de 0,03. Só que ultimamente tem aumentado a emissão de carbono devido à poluição, né? O que acontece? Esse gás ele participa do ciclo de um processo muito importante que acontece no nosso planeta com os vegetais, que é a fotossíntese, que eu vou mostrar para vocês, certo? Vamos lá, vou mostrar o processo de fotossíntese para vocês. Como esse gás carbônico participa desse processo. Gente, aqui é a ilustração de um processo de fotossíntese. Aqui está um vegetal, certo? Uma árvore, enfim. A árvore, para fazer fotossíntese, ela necessita basicamente de 3 coisas: água, gás carbônico e luz solar. Se não tiver um desses três, a fotossíntese é comprometida, ok? Vamos lá, vou explicar para vocês. A fotossíntese é quando o vegetal ele capta o oxigênio, ou ele capta a luz solar, certo? A luz solar, ao incidir nas folhas desses vegetais, que é rica num pigmento chamado clorofila, que está presente nos cloroplastos, certo? Ao incidir a luz, né, na folha desses vegetais, certo? O que vai acontecer? Ele vai pegar o gás carbônico, que é o que nós expiramos, a luz solar, e vai transformar isso em glicose e oxigênio. A glicose, sim, água também, que é nas raízes, viu? Absorve a água e os nutrientes na raiz, essa água sobe até as folhas e acontece o processo de fotossíntese. Libera produz glicose, nesse processo há a produção de glicose e oxigênio. Absorve luz solar, gás carbônico e água. E produz glicose e oxigênio. A glicose vai ser o quê? Energia para a própria planta. É o processo no qual a planta vai transformar nutrientes para ela sobreviver, que é a glicose. E o oxigênio é o que ela vai liberar para a atmosfera. É por isso que quando a gente está num ambiente que é muito arborizado, a gente sente uma sensação de frescor agradável, porque tem uma grande liberação de oxigênio naquele ambiente. E oxigênio dá a sensação de quê? Um ambiente mais frio, mais agradável, entendeu? As folhas absorvem a luz solar, o gás carbônico penetra nas folhas e as raízes absorvem a água e os sais minerais que estão no solo. Tá vendo aqui? O que vai acontecer? Vai liberar glicose, vai produzir glicose e liberar oxigênio, ok? Através desses 3 aqui, ó. Absorve esses 3, luz solar, água e gás carbônico, produz glicose, que é para a própria planta, e o oxigênio que ela libera para a atmosfera.
Aqui eu já falei sobre a clorofila, então o processo de fotossíntese é isso. Voltando a repetir. Absorve gás carbônico, luz solar e água. Libera, produz glicose, que é para a própria planta sobreviver, certo? E libera oxigênio para a atmosfera. Só que eu tenho que esclarecer um negócio para vocês, certo? É só um plus que eu vou dar. As plantas, elas à noite, elas costumam o quê? Absorver o oxigênio, fazer o processo inverso, viu? Então, quando uma pessoa diz que a Amazônia é o pulmão do mundo, isso aí, gente, não é verdade, porque os maiores produtores de oxigênio do planeta são as algas marinhas, ok? Então, basicamente, o ciclo do nitrogênio é esse. Ciclo do nitrogênio não, pessoal, ciclo do gás carbônico, ok? Que envolve o processo de fotossíntese. Então, valeu. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.